Nós vamos hoje explorar o trecho da estrada de Cristóvão Pereira, da estrada dos tropeiros, no trecho dos altos da Pedra Branca. E a estrada passava aqui próximo desta secular figueira e vinda lá da região do túmulo do tropeiro, a cerca de 3 quilômetros deste ponto onde nós estamos. E aqui pelo alto ela seguia pela encosta desta elevação até o Rodeio Velho, lá nos baixios da Ilha Nova, junto ao Arroio Catavento. Nós estamos aqui ainda no alto da Pedra Branca, junto ao antiquíssimo banhadão com uma lagoa, que foi alterado pela ação humana recentemente, e por certo era essencial para o reabastecimento das tropas, que precisavam de água permanentemente. E esse belo potreiro, essa vasta área verde aqui, talvez tenha servido para alimentação, uma breve parada do gado. Aqui nessa passagem por aqui, próximo à estrada que ficava logo ali ao lado, onde termina o potreiro, ela seguia em direção ao centro da Ilha Nova. E nesse trecho foram encontradas várias ferramentas e vários objetos de metal, armas, que certamente ficaram aí extraviadas pela passagem de tropas. Uma ponte de baioneta que eu mesmo possuo, certamente é um resquício da Revolução Farroupilha. Esses objetos eram encontrados com certa frequência e muitos deles foram depois utilizados pelos ferreiros para transformação em algum utensílio para os colonos. Aqui também, segundo a tradição, foram escondidos alguns bens de valor e há cerca de entre 60 e 70 anos se relata que foram desenterrados potes, pelo menos um pote, junto a um antigo tronco de canjerana, que indica que ali alguém encontrou alguma coisa que na época se chamava que era um tesouro. Pode ser um bem de menor valor, moedas ou algo assim, porque quando da aproximação das tropas as pessoas guardavam e escondiam tudo o que pudessem, porque era grande o risco de saque, inclusive de assassinatos e sequestro de animais domésticos para alimentação das tropas, de modo que a gente tem alguns registros aqui nesse ponto de grande relevância histórica. De uma vez, o reabastecimento das tropas, os restos da passagem de tropas militares, a Revolução Farroupilha, depois possivelmente na Revolução Federalista, e esta história dos objetos de valor, dos potes, pelo menos um pote aqui, outro pote em algum outro lugar, o que denota ou era pertencendo às próprias tropas. Quando Bento Gonçalves passou por aqui em direção da Serra Velha, mais adiante nessa direção, ele foi trancado na passagem pelo general Labatut, das tropas federalistas, das tropas imperiais, aliás, e segundo consta na literatura, esta foi uma trágica aventura de Bento Gonçalves e Davi Canabarro, que tiveram enormes dificuldades e enormes sacrifícios na passagem por aqui, em dezembro de 1840 e talvez outras vezes também, porque esta era a única passagem para os campos de cima da serra e em direção ao centro do país. Então, esses movimentos deixaram resquícios que atualmente são mais difíceis de localizar, mas que a memória popular e inclusive objetos reais, objetivos claros, ainda estão presentes. Dentre os objetos metálicos encontrados junto ao leito da estrada de Cristóvão Pereira, aqui nos altos da Pedra Branca, encontramos esta baioneta. Meu avô a localizou no início do século XX e os sinais do seu uso estão bem evidentes nessa ponta quebrada,
E no próprio formato já um pouco deformado desta arma abundantemente usada pelas tropas, quer na Guerra dos Farrapos ou em outros eventos por soldados, por tropas que cruzaram pela antiga estrada histórica de Rolante. Aqui à frente é o Morro da Pedra Branca, esse belo potreiro. Antigas roças havia aqui. Proprietários recentes removeram o solo desse antigo banhadão e antiga lagoa, e a barba de pau enfeita esses velhos troncos. Logo à frente, um pouco já dentro do mato, há evidências da antiga estrada de Cristóvão Pereira, a Estrada dos Tropeiros. Em costas muito íngremes, tomadas de grandes pedras, ladeiam a estrada de Cristóvão Pereira nesse ponto, ainda nos altos da Pedra Branca, seguindo em direção ao Potreiro Velho. Em alguns pontos, o leito da antiga estrada é mais visível pelos sulcos evidentes deixados pela passagem do gado, como aqui entre a histórica taipa e as matas. Estamos ainda no alto da Pedra Branca, que é o divisor de águas entre o rio Rolantinho da Areia, o rio Rolante, e as águas do arroio Catavento, que correm para o rio da Ilha e depois ambos se juntam no rio dos Sinos. Junto aos fortes declives, ajuntamentos de pedra, grandes ajuntamentos, aliás, assinalam claramente o leito da histórica estrada, evidenciando o intensivo uso desse trecho pelos tropeiros e inclusive mais tarde pelos próprios colonos que aqui habitavam e habitam até hoje ainda. Embora a estrada esteja abandonada em função da extinção em grande parte das lavouras e a circulação tornou-se então praticamente nula. A exuberante floresta tropical vai aos poucos consumindo os resíduos, os resquícios dessa histórica estrada. A necessidade de remover essas pedras do leito fica evidente quando se observa a grande quantidade de matacões de tamanhos variados que se espalham pelo leito da floresta, em ambas as margens da estrada, aliás.